Fala galera, eu sou Alan, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. E aí, o rally da Bolsa acabou? A Bolsa vai despencar? O Ibovespa na última sexta-feira despencou, com a notícia que Flávio Bolsonaro vai ser candidato à presidência e tem o apoio do pai. E agora, o que vai acontecer? Foi só um susto? Acabou e o Ibovespa vai voltar a subir? Ou vamos voltar aí aos 100 mil pontos, 120 mil pontos, como alguns anos atrás? Vou falar um pouco para vocês o que aconteceu na sexta-feira e por que a Bolsa caiu tanto. E no final do vídeo eu vou deixar minha opinião a respeito de tudo isso que aconteceu. Portanto, assista o vídeo até o final, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários quem você votaria para 2026. Pode ser o Flávio, pode ser Tarcísio, Lula, Zema, Michele Bolsonaro. Quem seria seu candidato ideal para 2026? Falando um pouquinho como fechou a sexta-feira o mercado financeiro, o Ibovespa fechou em baixa na semana de 1,07%, graças à queda que teve na sexta de mais de 4%, fechou na casa de 157.300 pontos. O dólar deu um salto também na sexta-feira, fechando a R$ 5,44. O IFIX não sofreu muita alteração, uma alteração significativa. Lembrando que o IFIX é o índice dos fundos imobiliários. Ele até teve uma alta na semana, de 0,27%. E o Bitcoin continua na sua oscilação, na sua volatilidade, fechou na casa de 89 mil dólares, queda de 2,04% no momento que eu gravei esse vídeo. Bom, e falando aí sobre sexta-feira, o que aconteceu para o Ibovespa despencar, parece que o mercado financeiro não se agradou e não reagiu bem à indicação de Flávio Bolsonaro à presidência da República, para disputar a presidência da República. O pai falou que ele é o escolhido para a corrida presidencial, Valdemar da Costa Neto confirmou, e aí se você olhar no gráfico do Ibovespa, na sexta-feira, na parte da tarde, o Ibovespa despencou, chegando aí a uma queda acima de 4%, uma queda expressiva que não se via desde 2021. Parece que o mercado entendeu que essa indicação do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, pelo seu pai, divide ainda mais a direita, divide ainda mais a oposição frente ao governo do Lula, e passa a entender que o Lula tem chances maiores de se reeleger. O mercado é especulativo, essa notícia política interferiu significativamente o Ibovespa ali na hora. Se você lembrar do meu vídeo passado, eu tinha falado que o mercado tinha uma ideia de repente a direita voltar a assumir o poder, e aí poderia estar sendo explicadas altas e recordes do Ibovespa. Mas quando se de sexta, o mercado entendeu que fica mais fácil para o Lula ganhar, e aí devolveu boa parte dos lucros que teve na semana. Gerou uma instabilidade muito grande. O mercado sempre antevê. Falei isso também no meu vídeo passado sobre a carteira do canal. Se você não viu, acesse o vídeo lá que você vai ver. E tomou a decisão de realizar alguns lucros. Até então, as pesquisas que vinham saindo mostravam o Tarcísio tecnicamente empatado com Lula. E isso dava esperança para o mercado financeiro que a gente tivesse um presidente de direita ou centro-direita. Uma candidatura do Tarcísio parecia agradar mais ao mercado. Mas por que, Alan? Eu vejo o Tarcísio como um cara de centro-direita. Por mais que tento pintar ele como extrema-direita às vezes, para poder ter uma forçação de barra ali, negativo, uma notícia negativa sobre ele, e por ele estar ligado ao Bolsonaro em relação a ter sido ministro do Bolsonaro, ministro de infraestrutura, ele é um cara mais de centro-direita, tanto é que já participou do governo, por exemplo, da Dilma. E as pesquisas até então mostravam que mesmo sem o Tarcísio estar fazendo campanha, mesmo sem o Tarcísio ter oficializado ele estava tecnicamente empatado com o Lula, né? Somando a isso, o governo Lula teve uma desaprovação na última pesquisa, superou a aprovação. E cá para nós, né, galera? Não precisa ser gênio para poder perceber que o Tarcísio é um cara com uma capacidade intelectual diferenciada. Foi um excelente ministro de infraestrutura. Me parece estar fazendo um bom governo em São Paulo. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, mas ao que tudo indica, se ele se reeleger, se candidatar à reeleição em São Paulo, parece que ele vai ganhar de lavada, se bobear até no primeiro turno. Então era um nome muito forte para disputar com Lula. E aí eu te pergunto, leva uma reflexão. Eu não estou aqui falando se eu sou contra ou não o Flávio Bolsonaro, mas para e pensa. Um cara com essas credenciais, como a de Tarcísio, para o mercado financeiro, vamos lá, para as pessoas que investem seu dinheiro nas empresas grandes desse país, quem você acha que agradaria mais? Tarcísio ou Flávio Bolsonaro? Lembrando que o Bolsonaro perdeu a eleição passada. Quem tem mais rejeição? Será que o Flávio Bolsonaro, não tem mais rejeição do que o Tarcísio? Uma disputa dessa tão acirrada que provavelmente vai ser na presidência, se ganha muito mais pela rejeição do que propriamente dito pela aprovação de um nome. Se você olhar as últimas eleições, as últimas duas eleições que tivemos, o Bolsonaro foi um fenômeno em 2018, cresceu muito nas pesquisas,
teve seu público forte, mas a rejeição ao PT, ao petismo, era muito grande. E na última eleição, foi uma eleição extremamente polarizada, na qual quem venceu foi quem teve menos rejeição. O Bolsonaro teve uma rejeição maior, a verdade é essa. Foi um percentual pequeno ali que o Lula levou, mas se a rejeição do Bolsonaro fosse um pouquinho menor, uma parte da galera que não é extrema, que votou no Lula, talvez não teria votado. Talvez teríamos menos votos nulos, brancos, que de repente poderia ter ido para o Bolsonaro. Então essa eleição de 2026 não vai ser diferente. O Lula tem uma rejeição grande, a gente vê isso pelas pesquisas, mas será que a rejeição ao nome Flávio Bolsonaro não vai ser maior do que a de Lula? É só uma reflexão. Mas voltando aqui, como é que o mercado está pensando e como é que eu acredito que o mercado está pensando? O mercado, como todo mundo, como eu, você, quer um juros mais baixo. Mas os juros mais baixos, uma política fiscal responsável. Não uma gastança que está hoje. Não com o governo gastando e gastando dinheiro, endividando o país futuramente, e só Deus sabe onde isso vai parar. A dívida pública do país não para de subir. Está aí a matéria do G1 também, ó. Vou ler para você. Endividamento volta a subir com rombo nas contas públicas, no governo Lula, e preocupa analistas. A desculpa do governo é que ele tem que dar dinheiro para cá, dar dinheiro para lá, vale isso, vale aquilo, pé de meia, auxílio gás. Aí você vem e pode falar, não, você é contra a Bolsa Família e tal. Não sou contra a Bolsa Família não, direito adquirido lá atrás, desde a época do Bolsa Escola, um programa que nem o Lula criou. Mas tudo isso tem que ser feito de forma responsável. E eu vou te falar para que tem que ser de forma responsável, citando a própria matéria aqui. Vou colocar de novo aqui. Produção, bota de novo a matéria aí. Sempre quis falar isso, produção, como se tivesse uma produção, né? Eu mesmo que produzo os meus vídeos. Dívida pública é termômetro da capacidade de um país honrar seus compromissos. Endividamento brasileiro tem nível acima dos países da América Latina e de países emergentes. E aí eu te pergunto, galera, lá na frente, o que adianta ter Bolsa Família se o país não tem como honrar seus compromissos? Mas o povo está passando fome, lá. Está passando fome. Está tendo Bolsa Família. Mas você acha que tudo quanto é imposto que é criado aí vai tudo para o Bolsa Família? Você acha mesmo? Me desculpe, eu não acho. E aí faz um outro raciocínio. Imagina você mais 4 anos de gastança. Hoje um governo assume o país já pensando na reeleição. Antigamente, pelo menos 2 anos ali era de austeridade, arrumar casa e tudo mais. Aí depois de 2 anos ali, dinheiro aí direto, gastando direto para poder se reeleger. Agora não. A gastança nesse mandato começou lá atrás. Para e pensa. O Lula já gastou muito dinheiro aí para poder bancar essa reeleição dele agora em 2026. E a gente sabe, quem acompanhou a história desse país, que o lulismo parece que é maior do que o petismo. A gente viu isso em 2018, quando o Haddad perdeu para o Bolsonaro. Já falei aqui, em 2030, o Lula vai ter que eleger um sucessor. Pelo menos até hoje o jogo corre dessa maneira, né? Não sei em 2030, mas a princípio ele não pode se candidatar de novo. Vai fazer 2 mandatos agora, se caso ele consiga se reeleger. E aí eu te pergunto, quanto você acha que esse governo não vai gastar e usar da máquina pública para poder garantir mais 4 anos no poder? Quanto? Imagina só, faz uma reflexão. Então, galera, o mercado azedou. Você pode até vir com o argumento, a Bolsa Brasileira esse ano está indo muito bem, ela está performando bem. Concordo com você. Batemos máximas históricas. Se você olhar no ano, o Ibovespa teve uma boa rentabilidade, mas ainda está barata. Poderíamos estar muito melhor. E ela está nesses patamares porque a gente está vendo uma possível queda dos juros em janeiro. E a gente viu essa semana que a queda dos juros não é a única razão para o Ibovespa estar nas máximas e positivo esse ano. Bom, esses são os fatos. Trouxe para você aqui os fatos. Não adianta você falar e comentar, eu vou votar no Flávio Bolsonaro, eu apoio a decisão do capitão, do Jair Bolsonaro, do pai dele. Aí você pergunta às vezes para uma pessoa por que ela vai votar no Flávio Bolsonaro, se sabe algum projeto, né, que ele está apoiando sem ser anistia, talvez a anistia seja mais fácil você falar. Eu vou ficar feliz de saber se o cara pelo menos ter a ideia que ele é um senador. E aí, na minha opinião, a direita está dividida, assim como a própria população que vota na direita. Penso que boa parte queria o Tarcísio e penso que boa parte, quem o Bolsonaro falasse para votar, votaria. Poderia ser o Flávio, Eduardo, Michele, o próprio Tarcísio, mas tem uma boa parte que votaria no Tarcísio. E eu acredito que o Ibovespa não vai bater mais recordes como bateu, pelo menos agora em dezembro. E se bater, vai mais
pela questão da inflação de repente vir um pouquinho mais abaixo, os juros tendo a possibilidade de cair já em janeiro, tendo mais força para essa corrente dos juros caírem, o Banco Central sinalizar uma queda dos juros já em janeiro, e o ano de 2026, um ano de eleição, vai ser um ano com certeza de muita volatilidade, um ano difícil de se investir, um ano em que as coisas podem mudar da água para o vinho, inclusive o Lula pode não ter uma possibilidade grande de se reeleger e o mercado se agradar de maneira a fazer com que o Ibovespa chegue aos 200 mil pontos, por exemplo. E aí talvez nessa não é nenhuma recomendação, lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos, mas é só para você se antenar um pouco aos fatos e você de repente estudar um pouco mais sobre o que fazer com o seu dinheiro. Os fundos imobiliários pode ser uma boa opção, porque você viu aí na semana que não teve uma variação muito grande. Já citei também no vídeo passado da carteira do canal, se você não viu, assista, que os fundos imobiliários são menos voláteis, a variação de suas cotas são menores, mas com a queda dos juros, ele deve se beneficiar, mesmo que lentamente. No ano de 2026 também acredito que o dólar possa voltar a subir com um pouco mais de força, quem sabe até alcançar os R$6. É difícil acertar o preço do dólar, né? Mas com tudo que está acontecendo aí, ano que vem pode ser o ano em que o dólar volte a subir. O Bitcoin está nem aí para a nossa política aqui, a volatilidade dele não tem nada a ver com a nossa política aqui no país, e é isso. Espero que eu tenha trazido aqui alguma informação relevante para você. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Eu quero que você deixe nos seus comentários, fazer uma pesquisa aqui, com base nos comentários de vocês aqui no meu canal. Não vai ser uma pesquisa Ibope, né? Estou com 800 e alguns inscritos aí, quem sabe você se inscrevendo pode chegar a 1000. Já é metade, por exemplo, números entrevistados pelo Ibope, né? Nem Ibope mais, né? Vamos botar o Datafolha da vida aí. E nessas pesquisas aí tem 2.000, 2.200 pessoas sendo entrevistadas. Então se você responder aí, vai ter um bom parâmetro aqui para a gente poder cravar se foi assertivo ou não a decisão do Jair Messias Bolsonaro indicar seu filho à presidência da República. Comenta aí, em quem você votaria em 2026? Pode falar qualquer nome. Lula, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Haddad, Gleisi Hoffmann, fica à vontade. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.